Olá, seja bem-vindo ao JR Agro. Drones que sobrevoam as lavouras, sensores capazes de medir o crescimento das plantas, colheitadeiras controladas pelo celular. A agropecuária 4.0 já é uma realidade, mas para quantas propriedades? O alto custo da tecnologia e a falta de conectividade são alguns dos desafios. Para discutir esse tema, o JR Agro recebe hoje a pesquisadora da Embrapa, Silvia Masruá. Silvia, obrigada por ter vindo hoje aqui aos nossos estúdios. Olá, Catarina, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar aqui participando com vocês. Antes do nosso bate-papo, vale lembrar que toda sexta-feira tem episódio novo do JR Agro nas plataformas digitais da Record TV. Silvia, vamos começar explicando o que é agropecuária 4.0, por que ela é 4.0 se a gente fala em 5G? Tá certo. Na verdade, esse termo agropecuária 4.0, ele foi derivado da quarta revolução industrial que começou na indústria automobilística alemã. Então, começou o termo indústria 4.0. E o processo de automação, de transformação digital que aconteceu na indústria e aí começou a influenciar outros setores da economia, né, na saúde, na área financeira e no agro também. O 4.0, 5.0 é uma maneira didática de você definir como está acontecendo a evolução tecnológica na agricultura, na agropecuária. A gente define a agropecuária 4.0 como uma agricultura mais baseada em conteúdo digital, tecnologia de ponta, e aí eu estou falando de biotecnologia, nanotecnologia, agricultura de precisão, agricultura digital e a convergência tecnológica dessas tecnologias para gerar mais produção, né, aumentar a produção e a produtividade. E conectada, então são três dimensões, né? A questão do conteúdo digital, da tecnologia de ponta e a questão da conectividade. Essas três dimensões integradas é o que define a agricultura 4.0. Essa agricultura 4.0 já é, então, uma realidade, já está sendo aplicada na agropecuária brasileira? Sim, é uma trajetória, né? Nós temos aí a agricultura de precisão já há mais de 20 anos no país e no mundo. Então, assim, o que temos é a agricultura de precisão, ela é definida como equipamentos, né? Você tem implementos agrícolas, colheitadeiras com GPS, né? Isso tudo já está sendo implementado no país há mais de 20 anos. Entretanto, qual que é o diferencial? Hoje nós temos mais sensores no campo, nós temos estações agrometeorológicas, como você comentou, drones, né? Que você consegue capturar imagens em mais alta resolução, além das imagens de satélite em diferentes resoluções. Tudo isso está gerando dado bruto e dado heterogêneo. Então, eu tenho um dado de temperatura, umidade, de uma estação agrometeorológica, uma estação pluviométrica. Tem dados geoespaciais, né? Os drones, imagens de satélite. Então, é isso que está acontecendo. Hoje, que veio nesse boom, nessa grande agricultura 4.0, é justamente isso, como usar esse conteúdo digital para melhorar a produção e a produtividade. Por exemplo, eu tenho uma irrigação, né? Eu estou trabalhando com uma irrigação. Quando eu tenho sensores para analisar a disponibilidade de água no solo e eu vejo que está faltando água naquele talhão, né? Então eu consigo fazer a irrigação de precisão só naquele talhão. Eu uso os dados, né, que estão sendo coletados através daqueles sensores para definir melhor aonde aplicar a irrigação. Além disso, eu estou conseguindo reduzir custo, porque eu vou otimizar o uso de recursos naturais, como a água, aí nesse caso, né? E assim tem vários outros exemplos. Por exemplo, se eu tenho dados de microclima, sistemas de alerta, por exemplo, pode vir e eu vejo que vai chover. Eu não vou aplicar um defensivo agrícola, porque se eu aplicar, eu vou perder aquela aplicação. Então, além de eu ter um gasto maior, né, eu vou estar aplicando uma dose desnecessária. Então, com isso, você usa essa tecnologia para melhorar a sua tomada de decisão em todas elas da cadeia produtiva. E essa tomada de decisão vai ter um ganho com o 5G, quer dizer, a agropecuária 4.0, agora tendo o 5G, o que faltava para crescer no Brasil, é isso? Sim, o 5G ele vem impulsionar essa grande revolução no agro. Entretanto, acho que é importante esclarecer
que o agro hoje, a área rural hoje, ele tem só aproximadamente 23% de cobertura apenas, né? Essa é uma pesquisa que a Embrapa fez, é isso? É uma pesquisa do Ministério da Agricultura junto com a Exalc, né, da USP em Piracicaba. Essa pesquisa ela mostra que 23% da área rural só tem cobertura, contra 95% que a gente tem na área urbana, né? Então, a cobertura ainda é pouca na área rural. E a conectividade, ela acaba sendo habilitadora para o uso dessas novas tecnologias. Então, a gente precisa melhorar a conectividade no campo. Entretanto, de imediato, a gente não precisa do 5G, a gente precisa até do 4G e 3G no campo, ou às vezes até a gente fala de redes de baixa frequência, como Wi-Fi via rádio, outros tipos de tecnologia, mas elas chegarem na área de produção. Porque também, muitas vezes, a internet, a conectividade, ela chega na sede da fazenda, mas não chega no campo ali aonde está sendo plantado, né? E para a gente introduzir novas tecnologias, como a gente ouve falar muito, né? Internet das coisas, blockchain, IoT, né? Inteligência artificial, tudo isso a gente vai precisar dessa conectividade mais no campo. Então, esse estudo do Ministério da Agricultura, ele mostra 2 cenários. Um cenário que se você aumentar, hoje nós temos 4.400 antenas, torres, né, 4G e 3G no campo. Se a gente dobrar isso, a gente dobra também a nossa área de cobertura, que passa a ser 48%. Nesse cenário 1. No cenário 2, se a gente aumentar para mais ou menos 15 mil antenas, a gente aumenta a nossa cobertura na área rural para 90%. E eles mostram o impacto disso no valor bruto da produção. Em 2021, o valor bruto da produção da agropecuária foi aproximadamente 1 trilhão. Então, nesse cenário 1, onde você dobraria o número de antenas, você aumenta o valor bruto da produção em 4,6% aproximadamente, que isso dá 46 bilhões no valor bruto da produção. No cenário 2, com 15 mil antenas, você vai ter um aumento de aproximadamente de 10%, né? Então, 100 bilhões o aumento do valor bruto da produção. Então, por isso da importância da conectividade chegar no campo. Isso só com a introdução de internet no campo? Isso, nem é o 5G. Qual que é a diferença do 4G e o 5G? O 5G, ele vai permitir você processar muito mais rapidamente, 100 vezes mais do que o 4G. E ele também tem uma latência menor, que você precisa de mais antenas, a gente até estava conversando sobre isso, a gente precisa de mais antenas para cobrir toda a área. Entretanto, você tem um tempo de resposta mais rápido. É a latência, né? É a latência. O tempo de resposta. Mais rápida. E qual que é o diferencial? Cada vez mais, isso já está acontecendo nas cidades, a gente observa, a gente tem eletrodomésticos com mais sensores, né? Processando mais vídeos, imagens, né? E isso também está acontecendo no campo. Hoje, por exemplo, eu consigo com um drone monitorar a lavoura e ver problemas que estão acontecendo, pragas e doenças, né? Eu consigo estimar a produtividade usando técnicas como visão computacional, né? Que tem inteligência artificial, processamento de imagens por detrás. Isso eu tenho que processar muitos dados, muitas imagens, né? É o famoso Big Data que todo mundo fala. Cada vez mais esses dispositivos no campo, eles estão gerando esses grandes volumes de dados. E não são só dados escalares, são imagens. E para eu processar tudo isso no campo, eu vou precisar do que o 5G chegue também, para ser mais rápido. Porque por exemplo, se eu identifico, através de drone, um problema na lavoura, e aí eu já tenho que aplicar uma pulverização naquela área, eu tenho que processar isso num software, né, embarcado no próprio drone. Então, eu preciso que isso seja processado mais rapidamente. Aí o 5G vai fazer a diferença. Então, hoje, de imediato, a gente já precisa que tenha mais conectividade 4G para a gente preparar e receber o 5G mais a médio prazo. Mas o produtor rural pode pensar assim, poxa vida, aqui na minha propriedade eu não tenho nem o 3G. Em muitas áreas a internet não pega de jeito nenhum. Como é que eu posso pensar em 5G? Você acha que agora com essa disseminação de antenas, porque o 5G exige mais antenas, mas são antenas menores, mais fáceis de ser instaladas. Você acredita que com o 5G essa conectividade vai chegar ao produtor rural? Agora a gente tem mais esperança de que a internet chegue na área de produção?
Então, o 5G, no leilão que aconteceu agora no país, o 5G, o que ele acontece? Ele foi pedido que também trouxesse mais conectividade também nas estradas federais, nas escolas rurais, já para trazer, embora ele possa não chegar de imediato o 5G nas fazendas agora, mas o 4G e o 3G aumentar essa cobertura. Agora, é importante, hoje os produtores rurais já percebem essa importância, principalmente, isso foi acelerado muito pela pandemia, né? Assim, produtores que não estavam sensíveis ao uso da conectividade de novas tecnologias no campo, com a pandemia, de um dia para o outro, eles viram que tinham que usar aplicativos de delivery, porque né, as feiras livres não estavam funcionando, CEAGESP, não estavam funcionando. Então, o que eles fizeram? Eles tinham que, de alguma forma, entrar em contato via SMS ou aplicativos de mensagem. Então, através também de reuniões via vídeo, né? Então, eles viram a necessidade dessa tecnologia chegar no campo, deu uma acelerada, né? Acho que assim, se levaria 10 anos, com certeza agora, em questão de 2 anos, eles estão mais adeptos ao uso dessas tecnologias no campo. Você acredita que essa tecnologia toda, né, drones que enviam imagens em tempo real, esses sensores para medir a umidade do solo, o crescimento das plantas, essa tecnologia também vai demandar um custo maior para o produtor? Então, esse é o grande gargalo. Na verdade, a Embrapa, aí a gente fez uma pesquisa aí com 750 produtores, pequenos e médios produtores, e prestadores de serviços nessa área de agricultura digital, e a gente aplicou esse questionário em maio e junho de 2020, foi online já, né? Era previsto ser presencial, mas com a pandemia foi online, mas eles responderam um dado bem interessante, 84% deles colocaram que já utilizam pelo menos uma tecnologia digital. E a pequena e média, são produtores, 75% dos respondentes tinham até 50 hectares, 20% de 50 a 500 hectares e acima de 500 hectares, nessa pesquisa era apenas 5%, uma distribuição pelo Brasil, por todas as regiões do país. E foi interessante o comentário deles, porque eles utilizam, aí é lógico que pela dimensão do nosso país, né, se você vai pelo Nordeste, você vai ver que eles usam tecnologias mais simples, usar um aplicativo de mensagem para entrar em contato com a extensão rural ou com a cooperativa, já é tecnologia digital para eles. Aí você vai, por exemplo, mais para o sudeste, sul do país, você vai ver plataformas digitais com GPS, né? Ou até mesmo aqueles produtores que utilizam grandes colheitadeiras, né? Aí depende muito, né? Nós temos 5 milhões de produtores, né? Apenas 10% são considerados grandes produtores, os outros 90% são pequenos e médios produtores. Então, existe uma diversidade muito grande, uma visão diferente. Mas todos eles, o que eles colocam como desafios? Primeiro, o alto custo de investimento. Isso, para eles, é o mais difícil, para o pequeno e médio principalmente, porque o grande produtor, ele tem escala, né? Ele consegue, às vezes, até contratar uma consultoria na área de tecnologia da informação ou até uma empresa, né? O pequeno e médio, ele tem mais dificuldade de entender como a tecnologia pode ajudar ele a reduzir o custo, né? Melhorar os seus processos, né? Trazer mais sustentabilidade ao seu processo de produção. E esse é o primeiro ponto que eles colocam como desafio. O segundo, a conectividade, né? O terceiro, mão de obra qualificada. Para eles é difícil encontrar pessoas, né, que queiram atuar nessa área de TI no agro, né, dessa consultoria mais nessa área. E o quarto ponto é capacitação. Eles muitas vezes falam assim, ó, existe, né, tem uma explosão, vocês devem ter acompanhado aí nos últimos 2 anos, uma explosão de startups também nessa área, né, as famosas agtechs, foodtechs, né? A gente, para vocês terem uma ideia, em 2016 a gente tinha 75 startups nessa área. Em 2019, a Embrapa fez um estudo onde a gente viu que a gente tinha já 1.025 startups. E agora, em 2021, nós atualizamos o estudo, já tinha 1.574 startups nessa área. Aumentou em 40% em um ano. Só que os produtores rurais, eles falam, tem tanta oferta que às vezes a gente se sente perdido, né? De qual tipo de tecnologia é mais adequada, né? Porque você tem que considerar a cadeia produtiva que ele trabalha, né? A região do país que ele trabalha, tem que considerar os gargalos de conectividade que ele tem, né? E a capacitação é uma outra dimensão que a gente tem que trabalhar melhor nessa área.
Pensando na agricultura familiar e num sistema de cooperativa, o produtor que tiver dificuldade em comprar que seja um drone, ele pode recorrer a uma cooperativa que vai fazer aquela aquisição para que em conjunto vários produtores possam utilizar aquele equipamento? A gente tem alguns estudos, alguns projetos que a gente está trabalhando exatamente nisso, para o pequeno e médio produtor, onde a gente vai lá, trabalha com a associação de produtores, para uma determinada cadeia produtiva, levanta quais são as principais dores deles, né? Assim, o que a tecnologia pode agregar valor, por exemplo, na certificação, na previsão climática, onde ele pode estar ajudando no monitoramento de doenças e pragas. E aí você tenta levantar quais são as principais tecnologias que estão disponíveis, né? Quais os principais requisitos de conectividade que ele vai ter, né? E capacitação para fomentar. E aí a associação de produtores, cooperativas é o grande diferencial que pode ser o provedor até de tecnologia para aquele, né, conjunto de cooperados ou associados. Silvia, como é que a Embrapa pode ajudar o produtor a tornar a sua propriedade mais moderna, mais tecnológica, digitalizada? E como nós somos uma empresa pública, né, nós temos a neutralidade de trabalhar dentro de um ecossistema de inovação aberta, né, onde a gente trabalha com empresas, outras instituições públicas, empresas privadas, startups, universidades. A Embrapa tem um sistema Embrapa de gestão, onde ela trabalha com seus projetos de pesquisas a partir de maturidade tecnológica dos projetos. Então, por exemplo, se é um projeto de pesquisa mais básica, a gente trabalha mais junto às universidades, é um projeto de 1 a 3, né? Que a gente fala nos níveis, né? Tem 9 níveis. Do 3 ao 6 é mais projetos de pesquisa e desenvolvimento, onde você gera protótipos, algoritmos. E do 6 ao 9, você trabalha mais dentro de um ecossistema de inovação aberta, junto às empresas e startups. Então, a Embrapa funciona como um facilitador desse ecossistema. Então, os produtores, hoje, né, a Embrapa tem 49 anos, ela é uma grande referência para os produtores rurais. Então, ela acaba sendo um grande facilitador desse ecossistema. Então, a gente, muitas vezes, levanta as demandas junto aos produtores rurais, né, e trabalha no sentido de identificar quais são as possíveis soluções tecnológicas que vão ajudar os produtores a melhorar sua produção, sua produtividade, a sua sustentabilidade, não só do ponto de vista econômico, mas também ambiental e social. Então, a gente faz esse trabalho, muitas vezes nos projetos de pesquisa, projetos em parceria, com outras empresas, com startups, e aí a partir disso a gente gera novas tecnologias mais apropriadas por cadeia produtiva, né, por o tamanho do produtor, né? Então a gente fomenta um ecossistema de inovação em agricultura digital. A gente também participa de programas de aceleração também, dando mentoria às startups, né, às agtechs, às vezes com compartilhamento de infraestrutura. Nós criamos agora aqui em Jaguariúna, na Embrapa Meio Ambiente, em parceria com a Embrapa Agricultura Digital, o primeiro laboratório vivo, onde a gente está trazendo as startups para fazer suas pesquisas em campo, junto aí com um conjunto de empresas e a Embrapa para fomentar as tecnologias digitais e a sustentabilidade no campo. Silvia, você mencionou alguns avanços tecnológicos. Esses avanços tomariam o lugar dos trabalhadores? Então, Catarina, na verdade, o que ocorre, a automação ou essas novas tecnologias, elas vão trazer um novo modelo de capacitação, novos postos no campo, como acontece em outros setores da economia. A transformação digital, ela acaba influenciando tanto nos processos, né, na otimização, em todos os elos da cadeia produtiva. Então, na verdade, não que ela vai trazer, mas você vai precisar capacitar, você vai precisar de um agrônomo, né, um técnico agrícola mais digital. Além dele entender da fisiologia da planta, tal, ele vai ter que entender um pouco mais também das tecnologias digitais, que muitas vezes ele dá consultoria ou atende um produtor rural, ele quer saber dessas novas tecnologias. Ou um profissional de tecnologia da informação e comunicação, ele tem que ser melhor treinado para atuar no campo, né, que é diferente do ambiente controlado da indústria, né? O campo, na verdade, é uma indústria ao céu aberto, né? Tem várias incertezas, é clima, solo. Então, ele tem que saber também trabalhar, é um perfil muito mais multidisciplinar, né? Então, na verdade, muitas vezes você vai estar trabalhando
com uma colheitadeira, né? Em vez de um trabalho braçal no campo, o profissional ir lá colher uma cana, um café, ele vai ter que ser treinado como usar aquela colheitadeira automatizada, né? Como usar um GPS. Então é um novo perfil que você vai ter que trabalhar. A Embrapa fornece algum tipo de assistência nesse sentido, de cursos de capacitação, ou pode orientar melhor o produtor nesse sentido? A Embrapa ela tem alguns cursos mesmo, né, dias de campo, para introduzir novas tecnologias e treinar o produtor em novas práticas de manejo e também novas tecnologias. Entretanto, a gente tem, né, o Senar, por exemplo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, tem a Extensão Rural, né, tem as Emateres, né, a Extensão Rural pública e privada no país, eles que fazem mais esse trabalho de transferência de tecnologia. A Embrapa gera, né, em parceria com essas outras instituições, a gente faz a transferência de tecnologia e a capacitação. Como é que essa nova tecnologia da agropecuária 4.0 está ligada à preservação do meio ambiente? Tudo está conectado, né? Vamos colocar assim. Por quê? A gente hoje, na verdade, por que a gente está precisando usar mais tecnologia no campo? Hoje nós temos um consumidor muito mais preocupado com nutrição e saúde, origem dos alimentos, né? No mundo todo mundo quer saber como foi produzido aquele alimento, se ele foi produzido de maneira sustentável, não só do ponto de vista econômico, mas ambiental e social. Tem aí, né, a questão do ESG, governança corporativa, ambiental e social, tudo pressionando aí o mundo corporativo, o mundo financeiro e o agro também. Então, como a tecnologia pode ajudar nisso? Eu vou te dar um exemplo bem simples. Muitas vezes, o que acontece? Você vai, um produtor, né, de café, ele quer exportar, né, e ele precisa garantir a segurança da informação, mostrando desde a origem da semente que ele plantou, todos os elos da cadeia, né? Então, você utilizando essa tecnologia, muitas vezes você vai trazer essa transparência do processo de produção para o produtor rural, para que ele possa, né, garantir e entrar no modelo de certificação e exportação do seu produto, né? E hoje a gente já tem isso em várias cadeias produtivas, como cana, na pecuária, em grãos, né? Você já usando esse tipo de tecnologia para trazer essa transparência do processo de produção. Então, a tecnologia, ela vem muitas vezes também um sistema de alerta, né? Que você faz e economiza, né, no uso de defensivo, como eu já expliquei aqui. Você vai trazer um selo de mais sustentabilidade, de otimização de uso de recursos naturais, né? Esses selos, porque na verdade a nossa agricultura ela é reconhecida mundialmente, né? Nós somos aí um grande protagonista da agricultura mundial. Entretanto, se a gente quiser continuar como protagonista, nós temos que cada vez mais usar dessas tecnologias para trazer, nós temos que ter números, medidas, para trazer transparência ao processo de produção. É isso que o mundo cobra da gente. Silvia, só para a gente encerrar, essa revolução 4.0 que vai ser fomentada agora com a tecnologia 5G, ela vai trazer um ganho enorme para a agricultura brasileira. Como é que você vê esse futuro próximo aí da nossa agricultura? Eu vejo que é o grande diferencial, né? O Brasil e o mundo, nós temos aí, segundo dados da ONU, que garantia segurança alimentar, né, até 2050, é esperado aí 9 bilhões de pessoas no mundo. É esperado que aumente a produção e a produtividade, que a gente garanta, né, o mundo todo garanta essa segurança alimentar. É esperado aumentar 70% da produção no mundo e que 50% venha do Brasil. Então, a ONU tem um relatório de 2021 que mostra que a agricultura de precisão, a agricultura digital vão ser determinantes, esse tipo de tecnologia que a gente está conversando aqui, vão ser determinantes para que a gente possa garantir a segurança alimentar e a sustentabilidade da agricultura no mundo. Então, eu vejo que o Brasil, ele além de ser um grande produtor, né, nós hoje conseguimos produzir mais, né, nos últimos, há 50 anos atrás, nós éramos importadores de alimentos, né, com uma agricultura baseada em ciência e tecnologias, nós somos os grandes produtores de grãos, carne, frutas, exportadores para o mundo todo. E para a gente continuar nesse protagonismo, né, com essa marca de agricultura sustentável, a gente cada vez mais vai precisar de usar dessas tecnologias para trazer esses números e comprovar que a nossa agricultura ela é sustentável.
Silvia, infelizmente nosso tempo acabou, a conversa está ótima. Eu queria agradecer a você por ter vindo até aqui hoje. Eu que agradeço aí pela oportunidade e coloco à disposição de vocês. Muito obrigada. O JR Agro toda semana recebe um convidado especial para falar sobre agronegócio. Nas plataformas digitais, você pode conferir todos os episódios do JR Agro. Até a próxima!